Sejam bem-vindos ao Lab Saudável. Eu sou a Fernanda, apresentadora do programa. Nesse episódio vamos trazer informações e dicas sobre diversas áreas da saúde. Fique ligado e não perca nenhum quadro. Acabamos de passar pelo Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre o câncer de mama. E esse é o tipo que mais afeta mulheres no mundo todo. Você sabia que, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil foram estimados mais de 60 mil novos casos no último ano? O mastologista Damásio Trindade topou responder as principais dúvidas sobre o câncer de mama. A importância do diagnóstico precoce é a coisa mais importante de tudo isso. A Sociedade Brasileira de Mastologia estabelece que a partir dos 40 anos a mulher deve realizar rotineiramente seu exame mamográfico. Então, o exame para diagnosticar câncer de mama é exclusivamente a mamografia, né? Que é um exame, que é um raio-x da mama, que avalia as condições de risco que essa mama possa ter. Em alguns casos se pede a ecografia mamária. Estes são os dois exames tradicionais, sendo a mamografia o que a gente chama de padrão ouro, o mais importante deles. O exame é feito anualmente, né? Não existe critério de antecipar, a não seja que o exame anterior tenha dado alguma dificuldade de diagnóstico, precise complementar com menos tempo, mas é anual, esse é o tipo de controle. Então, o que a gente quer, na verdade, é não achar nada na mama da mulher e sim o exame detectar, porque significa que as lesões são pequenas. Mas se a gente pensar em uma paciente que está em casa, que não costuma fazer exames, ou que nota um caroço na mama, um nódulo, uma retração do tecido mamário, um mamilo entrar, ou seja, invaginar, são sinais de alerta que a mulher deve imediatamente procurar uma avaliação médica adequada. Sim, um deles é o fator familiar, né? Ou seja, as pessoas que têm alguém na família em primeiro grau que tiveram câncer de mama tem que ter um controle mais rigoroso dos seus exames, né? Ir no seu médico todo ano, às vezes começar antes até dos 40 anos. A segunda coisa são fatores de hábitos individuais, como por exemplo, a pessoa que não faz atividade física deve fazer regularmente, alimentação saudável, bebida alcoólica, evitar, fumar o cigarro, isso aí tudo está comprovado que aumenta o risco de câncer de mama. Na verdade tem duas coisas, uma coisa é a parte hereditária, outra coisa é a parte genética. A parte genética ela sempre acompanha o câncer de mama, mas na verdade não é determinante. Você pode ter câncer de mama em mulheres que não tem ninguém na família com câncer de mama. Então 90% dos cânceres de mama não existe história familiar, alguém começa, né? O estudo genético do câncer é importante, porque a gente vai detectar se as outras pessoas na família podem ter risco. Não. Primeiro porque a mastectomia só se faz quando tem câncer de mama, né? Não se faz nada de prevenção. O que se estuda hoje é quem tem um fator genético de alto risco, porque tem uma história familiar e que fez os testes genéticos, esta pessoa, se tiver um risco acima de 80% de câncer de mama, pode-se indicar a retirada do tecido mamário, que a gente chama de adenomastectomia, dessas pacientes com colocação de prótese. Mas são situações muito especiais que não deve ser usada como rotina, porque não deve ser feita em quem não tem um histórico familiar que tenha comprovação de exames. No último ano, o Brasil foi apontado como o segundo país que mais realizou cirurgias bariátricas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O Theo conversou com a esteticista Fernanda Georges para entender os cuidados no pré e no pós desse procedimento. Quando que surgiu a ideia de fazer a cirurgia bariátrica? Foi mais ou menos em junho do ano passado. Foi no meu cardiologista, porque eu era hipertensa. Falei, olha, eu tô pensando em fazer bariátrica, o que é que tu me diz? Ele me apoiou completamente, assim, ele falou, inclusive, acho que vai ser ótimo, pode ser que tu pare com os remédios da pressão completamente, pode ser que tu só diminua, enfim, mas é uma possibilidade de parar. E aí, eu saí do consultório e já liguei pro gastro pra marcar.
E quanto tempo depois dessa primeira consulta que tu teve até o período de fazer a cirurgia bariátrica? Quanto tempo demorou, mais ou menos? Como eu trabalho com drenagem linfática, faço atendimentos gestacionais, eu tinha uma cliente que estava grávida e eu queria esperar ela ganhar o bebê para poder marcar a minha cirurgia. Então, janeiro a Unimed liberou, aí eu esperei. Que é toda uma questão burocrática, então sim, daí tu foi ali uns 3 meses antes de realizar mais ou menos a cirurgia, tu entrou com o pedido e ele conseguiu. Eu queria entender como que foi o teu pré-operatório. Eu não precisei mexer no meu peso, eu tava com 110 quilos na época. Eu tive que fazer dieta 3 dias antes só, que era uma dieta líquida, 3 dias antes do operatório, né, da cirurgia eu já comecei a fazer a dieta. Mas aí os exames eu tive que passar por uma psicóloga, passei pela nutricionista pra ela me dar a dieta pré-operatória e a dieta dos primeiros dias ali, que é a dieta líquida. Tive que fazer endoscopia pra ver se tava tudo certo, tive que passar... Aí eu já tinha passado pelo cardiologista, mas precisaria, daí como eu já tinha ido, foi uma parte que eu consegui pular. E depois da cirurgia, como que ficou a tua alimentação? Como que foi o processo? Quanto tempo tu ficou sem trabalhar? Eu fiquei sem atender 37 dias, fiquei 20 dias na dieta líquida. O que é essa dieta líquida? Eu podia tomar Gatorade, mas era tipo 50 ml, né, por hora. Água, fazia sopa, batia legumes e coava 3, 4 vezes pra poder tomar. Suco natural, batida, mas tudo muito coado, assim. Depois que fez essa dieta líquida, quais foram os primeiros alimentos que tu conseguiu colocar de novo na tua rotina? A primeira coisa que eu comi, eu lembro quando a minha nutricionista me liberou pra dieta pastosa, que é a segunda, foi um queijo. Aí depois eu só fazia muito purê, assim, purê de batata, carne moída, purê de moranga, mais coisinhas bem levinhas, assim. Tudo em consistência de purê. E hoje em dia, como que tá a tua alimentação? Hoje eu como tudo já. A única coisa que eu não voltei a usar, enfim, é bebida alcoólica. E eu vi, antes de eu vir te entrevistar, eu vi que tu posta uma rotina Sim. no teu TikTok. Eu não cheguei a ver no Instagram, eu vi no Sim, TikTok. no TikTok. Que tu posta ali uma rotina de como é, de como foi. E conta de onde que surgiu essa vontade de criar esses vídeos também. Quando eu decidi fazer a bariátrica, eu comecei a pesquisar muito, porque ali daquele período será que vou, será que não vou? Comecei a pesquisar e eu vi muita gente fazendo essa rotina. Eu pensei, e é uma coisa que eu gostava de acompanhar e eu vi várias outras pessoas comentando que gostavam também. Eu falei, vou criar a minha própria rotina. E hoje em dia, assim, muita gente te chama pra perguntar como é que foi, Sim. como é que é isso. E muitas pessoas, depois que eu fiz, vieram falar assim, eu tenho interesse em fazer, me explica como é que foi, assim. E eu gosto muito de falar sobre isso, então pra mim é muito tranquilo. Inclusive, a pessoa que eu tô conhecendo, eu dou um jeito de introduzir o assunto pra contar, fiz bariátrica. Então, as pessoas vêm me perguntar algumas assim, e eu digo, foi a melhor coisa que eu fiz, mudou minha vida. Eu não sou mais hipertensa, não tomo mais nenhum comprimido. Ai, que coisa boa. E mudou minha vida, eu acho assim, quer fazer, faz. Vimos na última reportagem a importância de uma alimentação saudável na nossa rotina. Seguindo com este tema, as repórteres Júlia Dresch e Júlia Regla levaram os principais questionamentos do nosso público para a nutricionista Ana Paula Fleck. Hoje nós estamos aqui em Sapiranga para conversar com a nutricionista Ana Paula Fleck sobre dúvidas dos acadêmicos da Universidade de Fevale sobre alimentação. Vem comigo! Que pequenos hábitos a gente pode mudar no nosso dia a dia para ter uma nutrição melhor na nossa vida? Primeiro, começando a tomar mais água, consumindo menos industrializados, menos alimentos embalados e mais in natura, mais frutas, mais verduras, se exercitando e tendo uma boa noite de sono. Minha dúvida é quantos litros de água a gente tem que tomar por dia, se vai pelo peso da pessoa, se vai pela idade, quantos litros é natural ou é saudável para uma pessoa? Uma quantidade ideal a gente faz sempre pelo quilo da pessoa, né? Então a gente faz em média 35 vezes o peso da pessoa, porque a gente fala a nível, quando a gente tá falando pro grande público, 2 litros, porque a gente não tem uma pessoa individual na nossa frente, mas quando a gente tem essa pessoa individual na nossa frente, a gente faz esse cálculo, porque é o que o corpo da pessoa vai precisar. A respeito do jejum intermitente, é melhor eu passar um período sem comer de noite ou ser de manhã esse período de jejum? Primeiro a gente tem que entender que jejum intermitente, ele é intermitente, a gente não deve fazer
todos os dias se a gente quer principalmente com a função de emagrecimento, né? E o que mais funciona, o que as pessoas mais conseguem se adaptar é o jejum de 16 horas, que em média as pessoas jantam até as 8 da noite e no outro dia vão almoçar ao meio-dia, né? Mas claro, se a pessoa consegue inverter e ficar à noite sem jantar, pode. O que tem que cuidar é que isso pode gerar uma compulsão alimentar nos outros momentos e acabar consumindo muito mais comida que deveria, e ele vai acabar não tendo a função que é justamente do emagrecimento que a pessoa faz com esse propósito. Eu queria saber se tem problema ter um dia de besteira quando se está numa dieta, o que interfere? Quando a gente está em dieta, esse déficit calórico vai acabar sendo muito alto se a gente fizer um dia inteiro, né? Então, o recomendado, a gente diz que até 2 refeições dos 7 dias da semana a gente saia um pouco fora, né? Mais do que isso, a gente não vai gerar o déficit calórico e a pessoa vai acabar não emagrecendo. Ela vai acabar muitas vezes mantendo essas calorias e não vai emagrecer. A minha dúvida é sobre o vegetarianismo. Eu sou adepto a ele há 2 anos, só que sempre fiquei em dúvida em como eu posso substituir ele de uma forma que eu não consuma tanto o ovo, porque geralmente quando se pesquisa sobre, apenas o ovo é a substituição. Bom, esse é uma grande dúvida, sempre uma dificuldade que a gente tem quando a pessoa é adapta ao vegetarianismo, em função da gente fechar a proteína, né? E o ovo acaba sendo essa opção, mas a gente tem como substituir também pelas leguminosas, que são ervilhas, lentilhas, feijões, grão de bico, feijão branco, né? E também variar o tipo dessas preparações, então não consumir apenas da forma original, e sim fazer tipos de hambúrguer, bolinhos, pra gente conseguir assim fechar melhor o aporte proteico e também a saciedade das pessoas. Todo cuidado é importante, ter uma alimentação saudável e cuidar do corpo, inclusive da pele. A repórter Thalia conversou com a esteticista Paula Baratieri sobre os mitos e verdades desse cuidado. Sim, verdade. Os alimentos que contêm muito sódio, por exemplo, gordura hidrogenada e nitrato, isso afeta diretamente na nossa pele com envelhecimento precoce. E alimentos inflamatórios, por exemplo, como derivados de leite, açúcar refinado, farinha, vai ocasionar um problema na glândula sebácea que vai causar oleosidade e aumentar as espinhas. Verdade. A nossa pele está ligada diretamente ao nosso sistema nervoso central. Então, pessoas ansiosas com estresse, depressão, autoestima baixa, vai fazer que aumente o processo inflamatório na pele ou algum outro problema, tipo rosácea, dermatite atópica, herpes. Isso tudo acontece ligado à pele com o nosso cérebro. É mito, gente. Por favor, não façam mais isso. No momento que você faz o espremer a espinha, você aumenta a inflamação, causa uma mancha que se chama hiperpigmentação e causa também uma cicatriz que se chama cicatrizes atróficas, muito mais difícil de tirar. Então não faça isso. Sem falar que vai criar uma pápula e vai ficar mais feio ainda. Bom, vamos começar com a verdade. Protetor solar deve ser usado durante o ano todo. Por quê? Ele nos protege o VA e o VB. O VB é quando os raios solares estão mais fortes, no horário que todo mundo já comenta, das 10 até as 2 da tarde. E o VA é quando o sol já está mais baixo e ele mesmo assim ele passa entre as nuvens. Então, em dia nublado, deve usar protetor solar sim. Um mito. Pessoas negras não precisam usar protetor solar devido a terem a pele mais escura e o melanina. Precisa sim, a pele pode manchar também e pode ter câncer de pele. Bom, vou citar 4 erros que eu acho primordial. O uso da água quente no banho prejudica demais a pele. Dormir de maquiagem, não usar o protetor e não usar um sabonete específico. E chegou a época mais florida do ano, trazendo aquele clima gostoso. A primavera, apesar de suas belezas, é um período propício para incômodos respiratórios.
Vamos ouvir o que a pneumologista Cíntia Dúlios tem a dizer sobre isso. Então, Cíntia, por que no período da primavera as pessoas possuem mais dificuldades em respirar? Olha, isso é bem comum de acontecer pela troca de temperatura mesmo, tá? O simples fato da gente estar saindo de uma temperatura que estava constante, no caso a gente estava no inverno, e a gente está indo para uma temperatura mais quente, a gente fica naquela do entra para o frio, sai no calor e fica trocando. Isso já dificulta bastante. Muita gente tem rinite, e é a época que mais aflora a rinite, né? Porque tá tudo florescendo, então tem pólen para tudo que é lado, então isso acontece bastante. Então, para quem tem problema respiratório do estilo asma, por exemplo, é mais fácil de ter crises nesse momento. Então, por isso que acontece bastante essa dificuldade maior de respirar. Todas as pessoas encontram esses problemas durante a estação? Sabe dizer pra gente uma porcentagem assim da população? Uma porcentagem fixa eu não sei te dizer, mas assim, não é todo mundo, ainda bem, né? Senão o pneumologista não parava de trabalhar nunca, a gente dá uma respirada maior agora na primavera, mas a população que tem problema respiratório crônico já, como asma, como DPOC, o paciente rinítico, né, que não é exatamente um paciente pneumológico, mas tem bastante coisa de VR alta, é quem acaba sofrendo mais com isso. Mas devo te dizer que 1/4 da população, mais ou menos. E o que fazer para contornar essas questões? Acho que o mais importante é quem tem problema crônico já sabe continuar tratando, né? Continuar se cuidando, todas as vacinas que puder ter, melhor. Quem tem rinite, cuidar bastante de fazer a limpeza nasal, de usar o corticoide nasal e não perder o acompanhamento com o seu médico, né? Independente de quem for, o colega do posto de saúde, o seu clínico geral, o seu geriatra, o seu pneumologista, o otorrino, seja quem for, né? Não perder esse acompanhamento médico, não é porque a gente saiu do inverno que as doenças todas acabaram, né? Além do acompanhamento médico, tem alguma coisa que dê para fazer para contornar essas questões, até para evitar que a situação se agrave nesse período? Não deixar de usar os seus medicamentos é importante, e mesmo para quem não usa, quem tem esses sintomas mais de rinite, lavagem nasal é super importante, soro fisiológico ajuda muito, tirar o que entrou no nariz para incomodar, né? Usar máscara, a gente ainda está em pandemia, então tem alguns lugares, como aqui onde estamos, num lugar de atendimento, a gente tem que estar de máscara, e tentar evitar essas trocas muito bruscas de temperatura, né? Então, tá saindo de manhã e voltar só de noite, tá frio de manhã, leva o casaco, tira o casaco ao longo do dia, coloca ele de volta, né? Cuidar com essas trocas muito bruscas de temperatura, eu acho que isso seria o mais importante nesse momento. E os aspectos comuns que dificultam a respiração e que normalmente são confundidos ou resumidos a essa estação? Eu acho que é mais obstrução nasal que qualquer outra coisa, tá? Então, mantendo lavagem nasal, metade do caminho, metade do problema desapareceu. E para quem tem rinite, o corticoide nasal, eventualmente o antileucotrieno, via oral, os antialérgicos, no geral, agora são bastante requisitados nas farmácias, né? Então, muita coisa que a gente acha que é falta de ar, na verdade, é nariz trancado, via aérea superior obstruída, que nos dá a sensação de falta de ar. O primeiro episódio do Lab Saudável chegou ao fim, mas você pode continuar acompanhando as outras programações do Lab Journal aqui no canal. Até a próxima!